Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a estudarem comigo mais um salmo, Salmo hoje de número 103. Então abre a sua Bíblia aí comigo, pega a sua Bíblia se você não estiver com ela e acompanhe comigo esse salmo, que é considerado um hino de louvor sem igual em todos os tempos. Esse salmo parece ser uma expressão de uma única pessoa, mesmo que alguns estudiosos, alguns comentaristas pensem que ele se trata de uma declaração de um grupo de pessoas. O salmista procura, em primeiro lugar, animar o seu próprio espírito e depois ele vai fazer isso também com os outros, Ele começa então oferecendo louvores e ação de graças a Deus para incentivar, para nos motivar a adorarmos o nosso Deus. Nas suas palavras não tem tristeza, não tem queixas, não tem dores. O jeito dele expressar com profundidade o que ele diz é bem curioso para uma pessoa que viveu antes da vinda de Jesus Cristo. Alguém que tinha essa total consciência do perdão de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida. Então, para entender esse salmo, eu dividi ele em algumas partes, mas antes de estudar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossa manhã, as nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te louvamos por mais essa manhã, pelas bênçãos que se renovam, pela tua palavra que nos orienta e, acima de tudo, por esse salmo de adoração ao Senhor, de louvor e gratidão ao Senhor, por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Te louvamos, Senhor, nesta manhã e queremos aprender mais do Senhor. Para a honra e glória do seu nome é que oramos. Amém. Então, como eu disse, eu separei aí em algumas partes e a primeira divisão que eu criei aqui vai do versículo 1 até o versículo 5 e diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Essa primeira divisão eu chamei de um louvor pelas bênçãos pessoais que o salmista reconhece na sua própria vida. Essa chamada aí, essa expressão, bendize, ó minha alma, ao Senhor, aponta que o salmista está em primeiro lugar, fazendo essa exortação para si mesmo. O termo trazido aqui, alma, é também a expressão paralela, que diz aí tudo que é em mim, Então, ele faz esse paralelo. Bendize a minha alma, bendize tudo que há em mim. O salmista aqui, então, está se referindo a todo o seu ser, e ele deveria louvar dessa maneira, Ele induz o seu interior a se lembrar e a contar as muitas bênçãos que ele recebeu do Senhor. Veja a intensidade dos verbos usados aqui para descrever o que Deus já tem feito na vida dele, e na nossa também. É Deus quem nos perdoa, é Deus quem nos cura, é Ele que nos redime, nos coroa, nos satisfaz e nos renova. São algumas das bênçãos listadas aqui pelo salmista. Assim, queridos,
A primeira aplicação para nós nessa manhã fica evidente. Você tem se lembrado durante o seu dia dessas bênçãos? Ou você acorda na correria e você mal tem tempo de lembrar, né? Quem é Deus? Aquilo que Ele já fez por você. Então, meu encorajamento para você, né, é que você gaste um tempinho agora de manhã, né? Se precisar, até pare esse vídeo para pensar nessas bênçãos. Primeiro, né, o perdão. Para nós, em Cristo Jesus, Deus tem nos perdoado os pecados do passado, do presente e também do futuro. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A outra bênção que ele menciona aqui, a cura. Em Cristo nós fomos curados, em primeiro lugar, da morte eterna. Mas já nos dias de hoje, Deus tem poder para nos curar espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. O Salmo também diz, né, que Ele nos coroa. Isso tem a ver com a promessa de que um dia reinaremos com Cristo. Nós temos estudado isso aqui na igreja, a respeito dessa esperança que temos no Senhor Jesus. Depois, o salmista fala que Ele nos satisfaz. Cristo é o único que tem poder para nos satisfazer de verdade. O ser humano busca no mundo, né, nos prazeres do mundo, a satisfação, a alegria em suas vidas, mas somente Cristo pode nos satisfazer de verdade. Não sei se você conhece aquela ilustração que diz, né, que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, não importa o que a gente coloque aqui no nosso coração, se não for Deus, se a gente não estiver repleto de Deus em nossa vida, então nós nunca estaremos satisfeitos de verdade. E por fim, o salmista diz que Ele nos renova. Em Cristo nós recebemos nova vida e nele devemos ter novos comportamentos, novos costumes, novas amizades, novas atitudes e por aí vai. Cristo nos salva e ao nos salvar, Ele planeja uma renovação completa em nossas vidas, que vai durar até o último dia da nossa vida, ou até que Ele volte. A segunda divisão nesse salmo vai dos versos 6 a 10. Eu chamei de louvor pelas bênçãos agora nacionais, né? O salmista está apontando para essas bênçãos a todo o povo. Versos 6 a 10 dizem assim: O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O salmista, nessa parte do salmo, ele começa dizendo que o Senhor faz justiça e julga. Deus não apenas é reto e justo em si mesmo, mas Ele se ocupa ativamente em praticar atos de retidão e justiça em favor dos oprimidos. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos esse Deus misericordioso e compassivo. Um povo que tantas vezes se rebelou contra Deus, mesmo assim, Deus demorou para se irar, para punir o povo. Ele foi assim no Antigo Testamento, Ele é também assim no Novo Testamento conosco, nos nossos dias, sendo menos severo do que aquilo que merecemos. Então, louve a Deus nessa manhã, pois Ele nos poupa da sua ira. Ele
retém a sua ira, né, para nos tratar com misericórdia. Então, esse é o motivo, né, de louvarmos a Deus durante o nosso dia. A terceira parte do Salmo vai dos versos 11 a 14 e tem a ver com o louvor por um amor que é perdoador, mais uma vez. Acompanhe comigo, versos 11 a 14. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Com ilustração após ilustração, o salmista procura transmitir uma descrição correta da bondade do nosso Deus. Ele não sabe qual a distância entre o céu e a terra, mas sabe que mesmo essa distância não poderia conter a misericórdia divina. Ele não sabe quanto dista, né, do Oriente, do leste ao oeste, mas sabe que o amor de Deus removeu os nossos pecados para mais longe que isso. A mais linda e íntima ilustração é a de Deus como um pai, como ele termina aqui esses versos. Esse pai que se compadece do ser humano em suas fraquezas e também fragilidades. Não é bom, queridos, saber que nós temos um Deus que nos conhece, que sabe as nossas fraquezas e assim ele se compadece de nós. Em quarto lugar, temos os versos de 15 a 18 e eu chamei esse trecho de um louvor pelo amor eterno, né? Está mais ali para 17, né? Mas vamos ler de 15 a 18. Diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Falando de como a vida do homem é passageira, né? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos e os cumprem. Aqui, o salmista ressalta a continuidade da bondade de Deus, que permanece apesar da nossa transitoriedade, da nossa vida passageira. A condição dada por Deus aqui, né, para que isso aconteça, é guardarmos os mandamentos de Deus numa atitude de temor e reverência. Agora, queridos, preste atenção numa coisa aqui, num detalhe, né? Guardarmos o mandamento de Deus não significa ter feito uma decisão por Cristo há 10, 20, 30 anos atrás. Guardarmos o mandamento é uma coisa que nós temos que fazer hoje, não é? No nosso dia a dia, durante a nossa semana. E assim Deus promete que essa misericórdia vai durar de eternidade a eternidade sobre os filhos dos nossos filhos. Não é uma alegria pensar nisso? Não é uma boa motivação para vivermos vidas mais obedientes no dia de hoje, durante a nossa semana? Por último, o salmista chama a um louvor universal. Ele termina com esse chamado universal, nos versos 19 a 22, que dizem assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeçais a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade.
Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui o salmista chama todos a bendizerem ao Senhor. Todos os seus anjos, os seus exércitos, os seus ministros. Depois de declarar o princípio da realeza divina, o salmista convoca todo o universo a louvá-lo em coro. O propósito do louvor é declarar todas as obras do Senhor em todos os lugares, tanto nos céus como na terra. Queridos, que o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida sejam assim também, cheios de gratidão e louvor por aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele fez no passado e ainda fará por nós. Amém? Vamos orar mais uma vez, né? E agradecer e louvar ao Senhor em oração. Pai de amor, nós te louvamos por mais essa manhã. Nós te louvamos por tantas bênçãos listadas aqui nesse salmo e que nós podemos reconhecer na nossa vida também. Por causa da tua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e porque fomos alcançados por Cristo Jesus, pela salvação que há em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos por tudo isso e te pedimos para que as nossas atitudes durante o dia reflitam essa gratidão, reflitam, Senhor, esse louvor na nossa maneira também de agir. É o que te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos, uma boa semana e nos vemos no domingo. Um abraço.